Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3, sou Larissa Brito e a gente está começando mais um Papo de Mercado, nosso espaço aqui na programação da União FM, onde a gente traz empresas, traz marcas que fazem a diferença na nossa região. E hoje a gente vai conversar com o Rômulo Keller, que é o proprietário da WR Inox, que oferece soluções em inox, né? Rômulo, é um prazer estar te recebendo aqui no Papo de Mercado, para a gente conhecer um pouquinho mais da história dessa empresa tão bacana. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Para nós é sempre uma alegria, né, poder falar sobre o próprio negócio. É um pouco desafiador, porque a gente busca toda a história, né? Mas é legal porque a história começou desde o início comigo, então, como eu te disse antes, fica tudo na memória, não preciso trazer... É uma forma de resgatar, né, também, de reviver algumas coisas, e é justamente sobre isso que eu queria começar, assim, a nossa conversa, que tu contasse um pouquinho como que surgiu a WR Inox e essa tua inspiração para trabalhar com inox. Sim, lá no início da minha carreira profissional, eu trabalhava com máquinas para couro, então atendia curtume, fazia também algumas coisas de serviços em frigorífico, e aí indústria química também tinha bastante, e aí eu fazia só serviços de mão de obra, né, dava assistência técnica e tudo, então lá no início viajava bastante, tinha muito cliente fora do estado, era o tempo inteiro na estrada e dando assistência em máquinas. Pois é, num setor que a gente... né, a região que a gente mora, o setor calçadista sempre foi muito forte, sim, né? Sim, sempre foi pioneiro e eu justamente comecei a minha carreira profissional numa empresa que fabricava e dava assistência técnica, reformava máquinas para curtume. Dali, com as viagens, obviamente, eu fechei uma parceria com uma empresa da Itália, a qual eu representei por uns 4 anos, eu acredito, fazendo a instalação das máquinas deles por todo o Brasil e fazendo manutenção e todas as assistências técnicas e demandas que apareciam depois da instalação. E isso, no meio desse caminho, eu percebi uma abertura para vender peças em inox. Então, as máquinas todas, o frigorífico, curtume, indústria química, tudo são áreas molhadas, né? Uhum. Todas as bases de peças são de inox. E aí eu comecei a fabricar. E na época, eu tinha uma empresa com o meu pai, que usava o nosso sobrenome, que chama Keller Soluções, né? E ele usa essa empresa até hoje para dar o trabalho dele para uma empresa qual ele trabalha terceirizado, né? E eu usava o mesmo CNPJ. E aí, com o crescimento da empresa, começou a nos fazer falta a venda, propriamente dita. Era uma empresa de prestação de serviços. Eu dava assistência, ele trabalhava com ela, nós não tinha comércio nela. E uma das regras é tu se cadastrar quando tu vai vender peças no ICMS do estado, tudo. Uhum. E aí um amigo meu deu a sugestão. Cara, por que vocês que são sócios não abrem uma outra empresa? Teu pai segue com a dele, tu segue com essa, mas obviamente vocês vão ser sócios das duas. E aí a gente bota comércio de peças e fica tudo legal, sim. E aí, como nós já tínhamos uma Keller, não daria para criar uma Keller 2, né? Uhum. A gente usou o W, que é de Walter, do meu pai, e o R de Rômulo. Inicialmente, até hoje, ela se chama WR Tech Soluções em Inox, que já era um caminho que a gente usava. E aí ficou meu pai usando a Keller e eu usando a WR, ambos não se envolvem no serviço um do outro, mas ficou uma homenagem, assim, de um para o outro, né? Que legal. E por que o inox? O que te motivou a usar o inox como matéria-prima, assim? O que te fez brilhar o olho pro inox? E tu já deu um spoiler ali, né? Mas assim, onde que tu viu, como que tu começou a identificar essa necessidade de mercado? Ah, sim. Quando eu fazia as assistências técnicas, as peças, elas eram importadas, praticamente todas da Itália, né? Da empresa que eu representava. E as outras empresas que eu fazia serviço aqui pelo Sul, e aí viajava também o Brasil inteiro, nós não encontrávamos empresas especializadas em inox. Então, para fazer usinagem de inox era difícil de achar, o pessoal corria um pouco. Para solda em inox, a gente foi se especializando em solda, acabamento, porque era muito difícil. Na verdade, nós fizemos uma transição de um cliente que poderia comprar peças em inox.
eu vi uma brecha para a gente fabricar. E aí a gente começou fazendo peças justamente por ver que não tinha alguém que oferecesse isso por completo, né? Então a gente achou uma brecha aí no mercado justamente para... E nesse momento era mais voltado a máquinas, né? Inox para máquinas. Exatamente, né? A gente fazia muita peça em inox, então eram construções industriais, assim. E aí, obviamente, entravam não só de curtume, mas aí precisava alguma plataforma para o cara operar, a gente construía ela. E é muito difícil, o ramo do inox ele é muito difícil. Para quem trabalha na metalúrgica, né, na parte de estruturas metálicas, quase todos fogem. Porque ele é muito mais difícil para soldar, ele é muito mais difícil para usinar, os acabamentos é muito mais difícil. Então, a maioria das pessoas fogem e a gente foi meio maluco de fazer o caminho contrário. Mas ele é mais difícil, porém entrega um custo-benefício melhor para o cliente, né? A gente não tem... Qual o diferencial do inox? Assim, para o outro modelo nessa época, né? Porque os teus concorrentes ofereciam e tu vinha com inox. Qual era o diferencial de vocês? Sim, vamos para um exemplo bem básico, tá? Uma máquina de curtume, ele trabalha dentro da água praticamente, né? Todas elas são molhadas, o próprio couro vinha molhado. Eu estou falando de curtume processo inicial, tá? Depois, quando vai para acabamento, que define se vai ser bolsa, sapato, masculino, feminino, daí é um pouco diferente. Mas são máquinas muito úmidas. E aí tu tem uma ponteira de um eixo que era feito de ferro, por exemplo, e aí logo ela estava oxidada, podia manchar, alagar partículas de ferro junto na parte do couro. E aí a gente entra com o inox que tem uma composição química, aí para não deixar ele tão técnico, né, a nossa conversa, eu sempre faço um comparativo porque o pessoal acha que o inox é um banho, tipo banhar ouro, banhar de cromo, banhar galvanizado. O inox ele é uma matéria-prima, ele é uma composição de materiais, mas ele é igual ouro, igual pedra. Se tu quebrar a pedra no meio, dentro ela continua sendo pedra. O ouro, se tu virar a tua aliança do avesso, por exemplo, ela é ouro do outro lado. Então é uma matéria-prima, o inox. Só que ele é rico em cromo e níquel, que são dois elementos que são inoxidáveis, que a gente diz, né? Eles têm uma capacidade de, exposto ao ambiente, fazer uma proteção de camada passiva, que a gente diz. Então, se eu pegar uma peça de inox e cortar ela, ele sofreu uma transformação. Eu deixando ao ambiente como uma mágica, né? Ele se reprotege, essas moléculas se recompõem e por isso que ele não oxida, diferente do ferro, que eu corto. E aí a gente tem o poder do oxigênio, né? Por isso que se chama oxidação, porque vem do oxigênio. O oxigênio em contato com o carbono do ferro, do aço carbono, por isso que se chama, do ferro ele oxida. Então, se tu pegar um material que seja qualquer de ferro e deixar exposto ao tempo, ele vai oxidar por ação do oxigênio. E o inox, ele não tem essa entrada do oxigênio porque tem o cromo e o níquel que fazem uma camada de proteção nele, indiferente do processo que ele passar. A não ser que tu leve ele a um extremo de temperatura, esquentar muito, aí ele se descompõe. E aí ele pode sim oxidar, inclusive tem classes de inox que oxidam. Então é um mundo bem complexo, assim, de se falar tecnicamente. É necessário ter esse conhecimento para conseguir oferecer a melhor solução para o cliente, Exatamente. né? Porque daí um pouco num ambiente de muito calor, por exemplo, né? Isso. Pode trazer E até mesmo assim, às vezes o pessoal me diz, eles chamam de inox bom ou inox ruim, né? O inox ele é dividido em classes e todos eles têm a sua saída comercial, né? Então, se a gente pegar a geladeira de inox, pode pegar a marca mais famosa de geladeira, eles usam inox de uma linha que é uma linha, inclusive magnética. Isso é uma outra curiosidade que eu vou te passar depois, tá? Mas fogão, geladeira são feitos de um inox de uma classe que é oxidante. Só que ele é um inox mais duro. Para um fogão, para uma geladeira, o estrutural dele é melhor e também é uma matéria-prima mais barata. Então, o inox ele tem 3 linhas principais, né? E essa é uma linha barata, só que daí tu pode escolher as melhores marcas de geladeira em inox. Vamos usar esse inox de uma linha mais baixa por conta das suas características mecânicas e não tanto oxidantes, né? Não tanto que vai enferrujar. Então, é muito comum o pessoal dizer, eu comprei um fogão da marca tal, famosíssimo, e botei na praia e ele oxidou.
Não, e ele vai oxidar, porque na praia a gente tem ação de maresia, que precipita, né, a oxidação, e na praia a gente não tem o hábito de ficar limpando sempre, todo dia, alguém passando a esponjinha depois de cozinhar, então ele vai acelerar a ferrugem. Mas é material de inox com a sua importância. Então, se as pessoas me perguntam, mas fizeram errado. Não, eles fizeram certo. O que está errado é que tu não está limpando sempre, né? Então, para a finalidade, o material ele é adequado. Exato, Daí exato. é a manutenção que precisa ser feita com mais periodicidade. Exatamente. E aí esse é um material extremamente resistente de inox, né? E ele é magnético. Então, se a gente escuta muita gente falando assim, o inox bom é o que não pega imã, sabe? Sim. E a geladeira, tu bota teus avisos lá com imãs. Eu tenho lá minha geladeira de inox com os imazinhos da série Isso. Friends, que eu tenho todos coladinhos lá. Exato. O inox da linha 400, que a gente chama, né, da linha 400, ele é um inox magnético, ele vai pegar imã. O que a gente usa hoje na construção civil para corrimão e guarda-corpo, ele não pode pegar imã, é o primeiro passo. Se tu encontrar uma estrutura montada e botar o imã ele pegar, já achamos uma coisa errada. Porém, existe uma outra linha do inox que ele não é magnético e é altamente oxidante. Olha só. E aí é para pegar um pouco, assim, só quem tem mais experiência, que conhece, né, mesmo o produto, né? Porque aí a gente pode cair na pegadinha, Cai na pegadinha. E a gente já caiu. No início, quando essa linha de inox chegou importada ao Brasil, ele veio e a gente também fazendo o testezinho do imã, né? Olha só. Ele é muito bom, não pega o imã, e caímos na pegadinha, né? Mas essas são curiosidades, né? E naquele momento em que tu fazia essas peças para maquinários, enfim, tu acabava te destacando justamente por essa durabilidade maior do teu produto, né? Exatamente. E quais foram, assim, os principais desafios nesse início? Porque a gente sabe que o início de uma empresa, vocês estão aí há 15 anos, né? 16 anos, 16 anos no mercado. Vocês sabem que, a gente sabe que uma empresa no começo, ela enfrenta sim seus desafios. Quais foram os principais desafios desse começo da WR Inox? Assim, os equipamentos para trabalhar com inox, eles são todos de valor mais elevado, né? E aí talvez a minha maior dificuldade no início era sempre ter os pés no chão, né? Porque eu sempre fui muito preocupado, assim, com o financeiro. Eu não podia ter dívida, não podia ter conta para pagar no futuro sem saber se isso ia se vingar ou não, né? Então, as primeiras máquinas eu comprei, na época, era um financiamento incentivado pelo banco, chamava Proger, na época, nunca vou me esquecer. Eu consegui quitar ele depois sem pagar todas as parcelas, eu fui e antecipei, né? Para mim foi uma glória. Mas eram noites apavorados, né? Porque os aparelhos de solda são caros, o material para trabalhar com isso tudo era caro. Eu tinha uma projeção de quem eu iria atender no ramo, até então nós só falávamos de peças e máquinas, né? E eu tinha uma ideia, mas foi totalmente equivocado, né? Porque quando tu conversa com alguns parceiros, todos prometem te trazer muito serviço, né? Muito trabalho. E quando tu abre a empresa, eles parecem que num passe de mágica, eles somem todos, né? Mas foi a parte mais desafiadora, porque é uma tecnologia que não existia também muito. Era difícil, tinha muito São Paulo, mas na nossa região não tinha muito. Então, era muito... Conquistar o mercado, né? Se apresentar para o mercado se torna desafiador nesse contexto. Sim, e é um assunto, a gente está conversando aqui de um assunto técnico que 90% das pessoas desconhecem, né? E eu preciso convencer eles que vai ser melhor de um produto que eles não conhecem. E mais caro, né? Porque, para tu ter uma ideia, assim... bem básica, o inox hoje, em relação ao ferro, a matéria-prima custa de 3 a 4 vezes mais caro. Então já tem um ponto de custo, né, que eu tenho que apresentar uma conta mais cara para o cliente, eu tenho que convencer ele de um produto que ele não conhece. Foi bem desafiador, né? E aí vem as contas que a gente tem que pagar quando tu abre a empresa, as máquinas. Foi talvez a parte mais difícil. Assim, normalmente, esse início, os principais desafios são esses, né? Tu conseguir te manter teu nome sólido ali no mercado, te apresentar para o mercado e conseguir gerir as contas, né? Nossa, uma coisa depende da outra. Sim, eu sempre digo que a gente passa a viver da empresa depois de 10 anos
de empresa. Antes disso, a gente só sobrevive, né? Porque tu não tem regalias, não tem... tudo, obviamente, o empreendedorismo tem os seus frutos, né? Mas, claro, ele tem um custo altíssimo para tu conquistar até chegar nisso, né? E para nós, os 10 anos, assim, quando vinha chegando, que a gente começou a sentir assim, nossa, agora quase que rola sozinho, entende? Mas dá para respirar. Os 10 primeiros anos é sobrevivência, né? É guerra nos 10 primeiros. E desde o início vocês já tinham essa ideia de fazer peças sob medida, ou vocês tinham algum padrão estabelecido? Como é que funcionava isso? A gente fazia as peças de acordo com o projeto, né? Então, por exemplo, alguma empresa nos chamava, eu quero transformar essa plataforma que eu tenho aqui em uma plataforma de inox. A gente fazia todo o projeto e construía. As peças das máquinas da Itália, eles forneciam os projetos e daí, obviamente, tudo que eu te disse, isso foi legalizado com eles lá, né? Eles também ganhavam, porque era uma venda daí feita no Brasil, sob comando deles, né? Ah, sim. E aí, nessa, eu conseguia pegar uma comissão, porque eu fabricava elas, então eu tinha uma parcela rentável para mim. Mas elas eram peças exclusivamente da Itália, com o projeto deles, com todas as medidas por eles, e eu só fazia a fabricação aqui, e em paralelo ia levando os outros projetos que eu tinha de máquina para outros tipos de cliente, né? Mas tu sabe que o curioso, que a parte de máquinas, nós já ultrapassamos mais da metade sem fazer mais peça para máquina. Hoje o nosso segmento principal está na construção civil, né? Pois é, eu ia te perguntar justamente isso, essa virada de chave, como é que ela aconteceu? Essa é muito engraçado. A gente, na época, só máquina, projeto. E aí eu tenho um tio que tem uma empresa aqui em Novo Hamburgo. E ele construiu o showroom da empresa dele e me chamou e pediu assim, olha, eu queria fazer um corrimão de inox nessa escada, e aí tu podia fazer para mim. Eu disse, tio, tu só pode estar louco, né? Eu faço máquina, faço peça, não faço corrimão, né? Daí ele disse, cara, mas olha só, se tu faz aquelas máquinas todas complexas, eu duvido, não vai fazer um corrimãozinho? Daí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte então, eu vou fazer para ti o corrimão, tu paga o material, e eu te dou a mão de obra. Se fica feio, se tu não gostar, não reclama, né? E fizemos, ele adorou, e o cara que fazia a contabilidade dele, na época também é de 2 irmãos, me conhecia, meu amigo de infância, né? Perguntou para ele, nossa, que corrimão bonito, quem que fez? Foi o Rômulo. E um parênteses, né? Até uma boa parte da vida profissional, a empresa não tem nome, né? É a empresa do Rômulo, Sim. A empresa do fulano, assim vai. Foi o Rômulo, tá? E aí ele disse, nossa, então eu vou falar com ele, eu sabia que ele fazia máquina. Sim, ele faz máquina e fez para mim. E aí eu fiz o corrimão da casa dele também, já tinha apanhado bastante, né? E aí a gente fez o corrimão da casa dele e, como eu te disse, até então, né? Era muita viagem, máquinas, peças, vai para o norte do país, vai para o nordeste, vai para o centro-oeste, vai para tudo que é lugar. Eu não parava em casa, o lugar que eu menos parava era em casa. E aí um dia minha esposa, na época trabalhava no Grupo Sinos aqui, no jornal NH, disse assim para mim, nossa, mas isso aí era um caminho legal, fazer corrimão, guarda-corpo. E aí eu disse para ela, tu só pode estar louca. Eu só tenho um tio e um amigo contador que preciso, né? Ninguém mais vai comprar isso de mim, né? E ela disse, eu acho que nós tínhamos que fazer um anúncio bonito no jornal NH e sair. Vamos criar um anúncio com essas 2 obras. Fizemos umas fotos e vamos criar um anúncio. E eu vou pagar, ela disse, o anúncio. Mas se tu vender uma obra, tu me devolve o dinheiro. E aí, tu sabe que acordo de casamento, né? Não tem como furar. Ela tá concordando, ela tá vendo a gente ali, ó, pelo outro lado, ela tá concordando. E aí a gente botou o anúncio no jornal e nós vendemos 7 obras. Olha com aquele só. anúncio. Exatamente, ficou bem marcado, assim. Não preciso te dizer que eu paguei, né? O dinheiro do anúncio, óbvio, porque senão eu não estaria nem casado. Foi um excelente investimento, né? E aí a gente virou assim, nossa, agora temos que entregar. É que tem mais mercado, né? Muito, a construção civil vinha bombando a toda velocidade já, e não tinha quem fizesse. Aí eu disse, poxa, né, 7 obras. E aí tu imagina como eu tinha na época, né, um contrato com a Itália, parou uma máquina
em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu tenho que ir. Tem que largar tudo e ir. Só que eu estou fazendo corrimão numa obrinha lá, ou numa obra um pouquinho maior que a gente já começou a pegar, e para a obra para viajar, para dar assistência. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma lista dos clientes que eu atendia e fui riscando, assim, esse eu não atendo mais, porque a parte da construção civil, de corrimão e guarda-corpo, começou a crescer numa velocidade muito grande. E aí, para não perder o controle ou não fazer burrada no mercado, eu vi assim, cara, aqui financeiramente é legal também, e eu durmo em casa todos os dias, entende? Imagina, eu estava me projetando a casar, eu queria muito casar e queria muito ter filho. E aí, como é que eu vou estar em Belém do Pará no aniversário da minha filha, no Dia das Mães com a minha esposa? E aí eu comecei a botar toda a energia naquilo ali e as assistências e peças foi virando um segundo caminho, assim, sabe? Um segundo caminho. E aí eu fui para a Itália e conversei com eles, até o técnico da Itália riu, assim, com um ar para mim. Cara, como é que vai viver de corrimão? Ele perguntou, né? Eu falei, cara, eu vou viver de corrimão. E aí eu encerrei meu contrato com eles e fiquei com 5 clientes estratégicos ainda de curtume, que eram os curtumes, no caso, que me pagavam um pouco melhor e que eu tinha flexibilidade para viajar. E aí eu fui, aí daqui a pouco eu estava só com 4, daqui a pouco eu estava só com 3, e o último a gente viajou junto ainda, eu e a minha esposa, a gente foi para o Paraguai, foi o último curtume que eu segurei, que eram amigos para mim, assim, e fui lá anunciar então que seria a última assistência e tal, e aí desliguei completo de curtume, e aí já tinha perdido o freio de mão, assim, da construção civil. Aí ficou obras, e a gente ia marcando, nossa, estamos chegando em 100 obras, meu Deus, já vão chegar em 200, entende? Obras instaladas. Hoje tem 2.000 já. Nossa, então, é muita história, muita coisa, né, que acontece quando a gente pensa em 16 anos, para muita coisa é muito tempo, mas quando a gente pensa em algumas coisas, só 16 anos já conseguiu conseguir construir uma história tão sólida, né? E ainda mais com mudanças, assim, né? De mercado, de segmento, enfim. Quando que tu percebeu que vocês poderiam se tornar uma referência no que vocês faziam? Assim, ó, o crescimento, que nem eu te disse, sempre tive os pés muito no chão, assim, eu tinha muito medo de trocar os pés pelas mãos, como a gente diz, né? Então as contas, nossa, se tem uma das tarefas que até hoje, para mim, me dá prazer e eu faço muito, é sentar e calcular. É planejar com um número na mão, sabe? Isso é uma característica, talvez até, eu não sei se é uma característica ou um defeito, porque eu perco sono por isso, entende? Mas a gente começou na garagem da casa dos meus pais. Como eu disse, era manutenção, não precisava um lugar para botar uma caixa de ferramentas, né? Daqui a pouco tinha um aparelho de solda, máquina de corte, eu fui empurrando os carros do meu pai e da minha mãe para fora da casa e ocupando, né? E aí daqui a pouco, não tem como, eu vou alugar um lugar. Daí lá em Dois Irmãos, a gente alugou um pavilhãozinho bem pequeno, reformou ele, deixou ele mais bonitinho. Nossa, aquilo era lindo. A sede da empresa ainda é Dois Irmãos, né? E aí que foi curioso, quando a gente alugou, investimos, né, um bom dinheiro para reformar e deixar o prédio bonito e fizemos um contrato de 3 anos de aluguel. Nesse meio tempo, do lado da nossa empresa, de um terreno vazio. E aí eu procurei o dono para tentar ver se ele não queria me vender o terreno. Eu não tinha nem R$1 para comprar o terreno. E para minha sorte, ele não queria vender o terreno. Ele disse que nunca venderia. Tudo bem, não é para ser. Seguimos 3, 4 anos, 5 anos, daí eu renovei por mais tempo o aluguel. Um dia no meu escritório, ficava na diagonal assim para a rua, né? E eu enxergava a pontinha do terreno. Eu escutei alguém martelar assim alguma coisa. Fui na rua, era o dono do terreno martelando uma placa de vende-se. Ali eu peguei ele pela mão e disse, vem conversar comigo. Nossa, um tempo atrás, o senhor não vai se lembrar, mas eu procurei. Não, isso aqui era um terreno para o meu filho, mas meu filho não quer de jeito nenhum morar em Dois Irmãos. Então, eu não vejo outro caminho a não vender. E aí sentamos, negociamos, ele pediu 1 mês para pensar, porque a minha proposta, obviamente, eu queria pagar menos, ele queria ganhar mais, né? Sempre. E fechou 1 mês que ele me pediu, ele me ligou e vendeu o terreno. Daí compramos, só que aí que está o detalhe, quando eu quis a primeira vez comprar, não tinha nem R$1. Quando a gente teve a oportunidade, daí já estava mais capitalizado, já estava uns 5 a 6 anos ali.
Eu fiz a proposta, compramos o terreno e ficou inicialmente assim, não sei se eu vou construir ou se vou investir nesse terreno, depois vender. E aí surgiu em Dois Irmãos um prédio com 80 sacadas para fazer todos eles de guarda-corpo em inox. E o construtor, que é um amigo meu, considero ele um amigo, ele, o filho dele, sempre dizia, cara, meu prédio vai ficar lindo com os guarda-corpo de inox de vocês. Meu prédio vai ficar lindo. E aí aquilo foi indo e foi se tornando mais realidade. E eu pensei um dia para mim assim, cara, se ele diz que vai ser comigo e chegar no dia e aparecer alguém que seja muito mais barato, eu vou perder. Na minha cidade, um prédio, eu vou amarrar ele. Eu vou fazer uma permuta. Eu compro o material e faço com ele, e ele faz o prédio para mim, nós trocamos. Aí fizemos, eu construí todos os guarda-corpo e ele fez. E aí a gente deu um salto, aí mudou. Porque daí a gente viu assim a parte técnica, que tu me perguntou, né? Aí quando os profissionais começam a procurar nós para ajudar a dimensionar material, a dimensionar construções, aí eu vi que a gente deu um salto de patamar. Aí a gente passou a ser uma referência. Hoje a gente tem vínculo com empresa da Alemanha, que fabricam materiais para guarda-corpo, que a gente é homologado no Rio Grande do Sul a trabalhar com eles. A gente desenvolveu projetos, a gente tem um projeto que nós criamos, é o único suporte para vidro no Brasil que atende a norma. E isso a gente deu um salto, assim, e foi legal porque o reconhecimento tu não precisa perguntar, sabe? As pessoas, os profissionais nos procuram para isso, e isso foi muito legal, assim. Foi um salto. E aí a gente passou a ver, cara, realmente a gente conseguiu hoje servir, né, aos outros, porque eu não considero isso como uma referência de nós somos o maior ou somos o melhor, não isso, mas a gente vê que contribui hoje no mercado da construção civil, muitas vezes só ajudando no dimensionamento, né? Perfeito, Rômulo, tu tinha me dito que conversava bastante, realmente a gente passou já aqui. Nosso primeiro bloco passou voando, ainda tem um monte de pergunta para te fazer, quero saber muito mais da WR Inox, mas a gente antes disso vai para o intervalo comercial rapidinho. Lembrando que a gente também tem a transmissão em imagens no YouTube, então quem quiser acompanhar vai ficar disponível lá, quem pegou a conversa na metade, depois quiser acompanhar lá no YouTube da Rádio União. Agora intervalo rapidinho e já a gente está de volta com mais Papo de Mercado. Há mais de 15 anos, a WR Inox transforma projetos em soluções que unem segurança, precisão e acabamento impecável. Trabalhamos com corrimão e guarda-corpo para ambientes internos e externos. São modelos em inox com barras verticais ou horizontais e também trabalhamos com inox e vidro em diversas opções. Para atender obras residenciais ou comerciais, atendendo sempre às normas de segurança. Somos homologados pela alemã Keraine, a maior fabricante de sistemas de guarda-corpo do mundo. Conheça também a nova linha de cubas gourmet WR Inox. O inox que você já confia, com ainda mais possibilidades para o seu lar. WR Inox, excelência em montagens inox. Estamos de volta com o Papo de Mercado na noite dessa segunda-feira. Hoje a gente está recebendo o Rômulo Keller, da WR Inox, que está contando um pouquinho mais da sua história à frente da empresa, da trajetória da empresa, que começou fazendo uma coisa, depois passou a fazer outra. E uma coisa que a gente até conversava agora aqui no intervalo, né, Rômulo, é sobre a segurança, né? Porque é um segmento onde tu tem que oferecer muita confiança para o teu cliente final, né? E quando a gente vai contratar esse tipo de serviço, a gente também tem que ter um olhar cuidadoso, né? Existem normas que precisam ser seguidas, sim, né? Exatamente. Até o nome principal que a gente chama é de guarda-corpo, né? E oficialmente a função dele é guardar, né, os corpos no lado de cima e não... E eu brinco até que Deus é brasileiro porque ele protege muito, muito nós aqui.
A gente vê umas barbaridades em obra. Nós recentemente vimos uma em Gramado, assustador, que não estou falando de vendaval, mas estou falando de uma brisa de vento balançando o guarda-corpo. Nossa. E eu tenho, como a gente está no segmento, né? Eu tenho uma página inteira de vídeos que eu recebo de acidentes. Aqui no Sul isso não divulga tanto e eu sempre digo, a gente vem engatinhando atrás de Santa Catarina e de São Paulo que já correm nesse assunto, né? Então, hoje em São Paulo e Santa Catarina, tu não faz um empreendimento sem ter tudo normatizado. Aí eu estive semana passada, inclusive em Santa Catarina, numa empresa visitando, e a gente falou muito sobre isso também, né? E lá eles já estão correndo num assunto que nós aqui no Sul ainda engatinhamos. Porque a gente usa muito vidro para guarda-corpo, e aí 50% dos nossos clientes se arrepiam, assim, meu Deus, o vidro, né? E vai quebrar, hoje, na minha humilde opinião, né, o vidro no guarda-corpo é o modelo mais seguro que tem. Olha a gente tem vidros como a gente fez, por exemplo, o parque da NBA, todo o parque da NBA interno foi feito com exato fabricado por nós e lá foram todos os vidros testados. Então vai o laboratório, existe um laboratório bem perto de nós aqui em São Leopoldo, a gente pode testar lá ou levar ele em loco e fazer, e lá são feitos todos os testes, então tem uma... Não é um vidro comum também, não é um vidro comum. Acho importante destacar essas especificidades desse material, o vidro tem, existe uma norma, e aí tu vai ter que me chamar umas 3 segunda-feira para nós falar sobre norma, mas o vidro tem uma norma a ser seguida, que são vidros na construção civil, é uma norma, e a gente atende uma outra norma que chama de guarda-corpos na construção civil. E o vidro entra no guarda-corpo como um elemento, e aí ele tem uma resistência que ele tem que seguir se tu fizer força para empurrar ele para fora e para dentro. O pêndulo de impacto são vídeos que a gente, inclusive, já tem para disponibilizar de ensaios, né? Que são até impactantes, assim, de tu ver um pêndulo, parece um saco de pancada de uma academia, assim, de boxe, Nossa. Indo contra 2 metros e pouco de altura, o cara larga e se espatifa contra, e o vidro tem que ficar ali inteiro. Então, a gente tem muitos testes desses feitos, e tudo isso tem norma e laudos. Hoje a gente é regido também pelo Corpo de Bombeiros, né, que vão, quando tu vai abrir um estabelecimento, a gente presenciou isso na Boate Kiss, né, que tinha seus defeitos, e corrimão e guarda-corpo de escadas, sacadas, mezaninos, patamares, também estão nessa mesma norma dos bombeiros. E isso nos ajudou bastante, assim, que foi fechado mais o cerco, mas ainda não é o suficiente. Eu vejo todos os dias obras assustadoras. Então, o que a gente sempre recomenda? Eu tenho um monte de profissionais que são amigos nossos, arquitetos, engenheiros, que mesmo se o cliente não quiser fazer em inox ou inox com vidro que a gente atende, que pergunte, e a gente auxilia sem custo, entende? Porque eu sempre me preocupo que no local, ok, não cabe colocar inox, vamos partir para fazer alguma coisa em outro material mais econômico, mas vão ter vidas passando ali, né? Então vai ter vidas que deveriam estar sendo protegidas e não colocadas em risco. E essa norma, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas ela é muito simples. Ela vai te dizer quantas pessoas vão ter no lugar, que altura vai estar, que região do país ela está em questão de incidência de ventos. Ah, mas é interno. Bom, mas ele tem o esforço. Então, tu faz, que nem um desenho, assim, tu vai seguindo, e aí a gente chega no final do dimensionamento do vidro, no dimensionamento da ancoragem, em cima do que tu vai fixar, se é concreto, se é viga metálica. Então, tudo isso vai te dar um conjunto que dimensiona o tamanho. E é chato, mas na minha opinião, ao meu ponto de vista, é o mais importante, é fundamental isso. E tu vê, né, a diferença de um profissional realmente responsável e atento, né, ao produto que ele entrega para o consumidor, porque talvez alguns profissionais, ao perceberem, ao se depararem com as normas, mas é uma chatice, é muita frescura, né, e aqui eu tô vendo um profissional que está defendendo, que sabe a importância, porque sabe também o impacto disso no teu produto, porque se der um problema ali na frente,
Também é o teu nome, né? 16 anos posto fora. Exato. Então, é isso, essa responsabilidade. Não é frescura, né? Não é. São coisas que são feitas e pensadas justamente para garantir a segurança de todos. Tanto o teu como empreendedor, quanto da pessoa que está ali fazendo a obra, quanto de quem vai usufruir daquele espaço também, né? E assim, a gente, por cultura, né? A gente não tem muito... o hábito de ir a fundo ou tentar entender um pouco melhor sobre normas. Aí a gente recebe até relatos de cliente fazendo comparativos, às vezes de orçamento ou de descrição, e não é por maldade de um fornecedor, não estou querendo dizer isso, mas é por falta de conhecimento. Uma ignorância não no pejorativo da palavra, né? De desconhecer mesmo. De desconhecer, porque eu recebo até relatos de cliente me encaminhando, assim, o fornecedor escreveu para ele, o meu guarda-corpo está dentro das normas, com vidro assim, daí dá uma descrição totalmente fora. E aí tu diz, cara, ele não está mentindo, é porque ele não tem a informação. Porque é chatinho, como tu citou ali, às vezes tu tem que tirar um tempo para ler, estudar e tudo mais, né? E nesse segmento de vocês também tem uma outra coisa que eu acredito que vocês precisam acompanhar, que é a questão de design, né? De estar sempre atento às mudanças, do que o mercado está pedindo. Porque além dessa parte do material, que tem que estar bem clara, a parte da questão das normas técnicas também tem que estar atualizado com os padrões de consumo, né? Sim. Como que vocês fazem para gerir isso e para estar sempre atualizados e para estar sempre buscando referências? A gente tem uma boa relação com diversos arquitetos, né? Que a gente brinca que a gente tem relação de amor e ódio, né? Porque elas inventam algumas coisas, daí dá ódio, né? Dá ódio primeiro, porque tu muda totalmente os teus paradigmas, a tua rotina do dia a dia, e aí tu abraça a causa, que a gente é movido por projeto novo. E aí a gente trabalha com um projeto novo, sai desenvolvendo, debate 1000 vezes e constrói. E aí vem o amor, entende? Porque aí fica lindo. O resultado final fica lindo, todo mundo ama. Não, eu te falei de vidro. Se tu voltar 10 anos atrás, alguém me pedisse um guarda-corpo de vidro, eu saía fazendo terrorismo. Vai morrer alguém no vidro. Entende? E daí depois basta a gente ver que a tendência do mercado foi para isso e a gente virou um especialista em vidro, né? Hoje, na nossa região toda aqui, que possa falar sobre vidros, são pouquíssimos para falar sobre vidro de guarda-corpo, né? Então a gente acabou se tornando especialista em cima de um design que virou uma tendência. Isso foi com cabos de aço. Tem 1000 exemplos para te dar, mas a gente segue assim. Muitas vezes a gente recebe o projeto, ou o cliente tem uma foto que viu numa viagem e tal, e quer copiar. E aí a gente traz isso para a nossa realidade de materiais aqui, apresenta para o cliente e acaba seguindo uma tendência. Muitas vezes é só um gosto do cliente, outras vezes é uma tendência de moda que tá vindo, mas a parte de arquitetura, os projetos que a gente recebe, a gente não se fecha a eles, gera amor e ódio, como eu te disse, e aí a gente cria novos produtos e vai seguindo as tendências da arquitetura, né? E nesses anos todos, tem algum projeto que seja assim, aquele projeto que tu guarda no coração, que realmente, sem querer criar, né, nenhum tipo de intriga com os clientes, enfim, mas tem aquele projeto que realmente, daqui a pouco por ter sido muito difícil, muito desafiador, ou por ter sido muito grande, por ser um cliente muito importante, enfim, tem os fatores que fazem com que a gente crie um vínculo maior com algum, né? Sim, assim, ó, a gente até na empresa nos finais de ano, a gente faz umas dinâmicas pré-férias, assim, de encerramento. E essa foi uma pergunta que eu fiz no fechamento do ano retrasado, para todo mundo que trabalha lá. São quantos funcionários eu digo nós porque eu também faço parte, né? Nós somos 6 pessoas. E aí eu lancei para todos escrever justamente isso. Qual foi a obra deste ano que mais impactou, que mais foi legal? E é engraçado porque vai do ponto de vista, eu tenho um funcionário lá que marcou uma pela dificuldade. Tinha 3,5 toneladas de vidro para carregar, escada acima. Então, nossa, para ele aquilo foi muito impactante. O outro, a gente subiu vidros com uma plataforma elevatória, sabe? Às vezes não é nem só o design, mas a gente que fez marca muito. Eu tenho 2, tá? As minhas queridinhas, né? Uma foi uma escola e aí mexe com criança e aí tem um cuidado também aí diferenciado. me pega, né? A gente fez uma escola
em Canoas, e a gente fez a escadaria toda do anfiteatro deles. Então, tu imagina subindo uma escadaria dupla, assim, uma escada para cada lado, toda ela envidraçada, corrimão para acessibilidade, porque tu tá lidando com o público, então tem que pensar em crianças, anão, andantes de estatura normal, todos entram numa norma, né? E aí a gente fez toda ela acessível, toda ela de vidro e toda ela fixada pela lateral, assim, ficou um design bacana, o vidro. Ficou bonito. Ficou lindo, ficou lindo. Essa foi uma, para mim, marcante, e o parque da NBA, em Gramado, acho que foi um dos desafios, porque era muito material, muitas escadas, mas assim, a gente tem casas que ficaram lindas, casas, daí não pega uma proporção de fazer, por exemplo, o parque da NBA, ou eu te disse antes do prédio, né, que a gente fez a permuta, sim. tinha 80 sacadas. Nossa, tu para na frente lá, para mim, é emocionante de ver. Então, a gente tem, 2.000 obras, né? Daí fica difícil. Mas a gente fez muitas, a gente fez casas, tem uma casa linda em Gramado, que a gente fez também, repleta de sacadas. Tem muitas, mas acho que a NBA tá assim, as queridinhas, inclusive a gente esteve lá recentemente gravando um vídeo, e ver obra, e depois de pronto, eu não conseguia nem interagir. Ver as pessoas usando, né, aquilo que tu fez. É lindo, não, e aí as pessoas falavam comigo e eu olhava assim, cara, olha o restaurante, agora tá todo ele aqui de guarda-corpo, com mesas ao redor, as escadas, e não tinha nada disso, né, hoje tem uma decoração toda feita, tem uma quadra de basquete lá, e aí, nossa, aí tu vê um antes e um depois pelos teus próprios olhos, né? E assim, olhando para trás, né, dessa trajetória que te trouxe até aqui, o que tu destacaria, né, desse caminho que vocês percorreram até agora? Pois é, eu vejo assim, a gente teve em 16 anos, eu te disse 2.000 obras, e eu acho que o mais importante, a gente tem quase os 2.000 clientes viraram amigos. A gente mantém relação, conversa, e a gente escuta muito, assim, nossa, eu só não me incomodei na minha obra com vocês, ou com vocês e mais um, que as pessoas têm muita reclamação disso. É que obra é desafiadora, né? Muito, muito. Eu também já passei, tenho casa, sei como é que é. E a gente teve um caso de uma cliente que comprou, tinha orçamento, tinha contrato, tudo certinho. E ela mudou de opinião no acabamento, depois de pronto. E aí ficou, e ela reclamou uma vez, reclamou duas. Eu esperava que fosse o outro acabamento, mas ela tinha comprado. Nossa, aquilo marcou muito. Na época, vou chutar assim, a gente tinha umas 1.400 obras instaladas. E eu pensei, nossa, será que vai ser a primeira na nossa história que vai reclamar e vai ficar insatisfeito? Nossa, eu virei uma noite dormindo e no outro dia levantei e disse, ela vai ganhar um todo novo. Arrancamos tudo fora, fizemos tudo novo. Ela ficou apavorada, achando que ia ter que pagar. Eu disse, não, tu não vai pagar nada. Eu só não quero era uma senhora, né? Só quero que a senhora seja a primeira a não gostar. E aí, para mim, o que marcou nesse período todo foi essa dedicação de entregar o que a pessoa está contratando. Eles têm uma ideia de modelo, eles têm uma data que eles precisam. Cara, para nós é o mínimo. E assim, normalmente tu tá lidando com sonhos, né? Nossa, essa é a parte. E aí, assim, ou tu faz o sonho acontecer, ou tu vai te tornar o pesadelo da pessoa, né? E a gente pode virar o pesadelo por um processo muito básico, muito simples, que é tu não cumprir o que tu mesmo prometeu. Tu disse, eu vou entregar tal dia e vai custar tanto. Esse modelo que você escolheu. Cara, ele escolheu o modelo, cumpre o preço e cumpre o prazo de entrega. Ele vai ficar feliz, entende? Então, para mim, esses 16 anos, a gente ter feito uma relação onde as pessoas enchem a boca assim para falar, olha, eu confio neles, eu gosto deles. Nossa, a WR passa a ser para construtores, passa a ser para próprios clientes, falo para vizinhos, falo para conhecidos, com orgulho, sim, de falar, olha, eu fiz com eles, vale a pena. Isso para mim é o mais gratificante, né? E não é porque a gente tem 16 anos que a gente não fala mais sobre isso, né? É tema de praticamente todas as reuniões nossa interna. A qualidade tem que manter e sempre evoluir, né? A gente tenta buscar a perfeição.
E aí, quando tu tenta buscar a perfeição, tu nunca, né, derrapa. Tu não volta, né? Tu não volta, tu não vai estagnar em algum ponto. A gente sempre quer, todos os dias, buscar a perfeição. Obviamente, nós não vamos buscar, mas se nós estiver querendo buscar, vai ser... E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente recentemente passou por 2 grandes desafios aqui para vários setores, eu queria saber se vocês foram impactados, que foi primeiro a pandemia de 2020, né, e também a gente teve ano passado a questão das enchentes. Como que o teu setor passou por essas turbulências aí? Vocês foram afetados? Vocês precisaram mudar de alguma forma? Na pandemia, a gente teve aquele baque inicial, inclusive fechamos, ficamos 14 dias fechados. E aí, até ver, assim, que a gente tinha... Quando saiu a pandemia, nós, 100% das pessoas estavam com medo de morrer, né? E aí começou a migrar muita gente de apartamento para residência, comprando residências próprias, reformando. Para nós, os 2 anos de 2021 e 2022 foram estupendos. Foram os melhores anos da nossa história de trabalho, por conta dessa onda. Então... as pessoas também começaram a olhar mais para casa, né? Isso, e aí as pessoas estavam... Nós vínhamos de um período de taxa de juros que estava baixo, a taxa de juros. Então tinha muita facilidade para construir, para comprar casa. E aí migrou muito e a gente entupiu de serviço. Isso foi um reflexo, tanto que a gente aumentou de patamar durante esse período e se manteve depois. Graças a Deus seguiu tudo bem e segue até hoje tudo bem. As enchentes foi um pouco mais delicado, porque nós tivemos, no impacto das enchentes, 11 obras paradas ao mesmo tempo. Ou era cliente nosso debaixo d'água, ou não tinha como chegar no cliente. E aí, mexeu bastante com a gente na parte sentimental, né? Nós fechamos a empresa um dia, fomos ajudar uma empresa de amigos nossos a limpar, a gente ajudou, colocou o caminhão da empresa à disposição, porque a gente não tinha como entregar material. Tinha alguns clientes com pressa, porque todo mundo que está em obra está com pressa, né? Mas aí a gente não tem, semana que vem não tem como chegar no cliente. Daí a gente se colocou à disposição para ajudar de outra forma, né? Mas para nós, a enchente foi bem mais impactante. E continua, né? Nós temos ainda gente... Ainda tem reflexo, ainda né? Tem muito reflexo. Ainda tem nós reflexo, fomos bem sim. castigados com isso. Bom, e vocês também estão com uma linha agora de cubas, né? Até já isso vi aí. um videozinho ali, não posso contar muito. Não dá muito spoiler, não porque o posso lançamento contar é quarta, viu? Mas tem uma linha de cubas, queria Isso. saber um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente há bastante tempo vem falando de outros produtos e o nosso sonho era criar algum produto que não envolvesse a nossa ida para a instalação. Como a gente somos 6, a equipe de instalação está sempre recheada de serviço, nós não podemos criar um produto para botar ainda nas costas deles ou ter que estar ampliando demais. E já pensamos 1000 coisas. E aí, durante o processo da nossa casa, que eu me mudei de um apartamento para uma casa, surgiu essa ideia. Até a arquiteta falou sobre isso, falou sobre cuba em gourmet, que eles chamam, e aí eu fui pesquisar... Desculpa, fui pesquisar um pouco sobre isso. Basicamente é o lugar onde tu lava a louça e do lado algum lugar todo em inox que pudesse botar pratos, talheres, e fomos pesquisando e nos aprofundando. E assim, nós estamos em junho fazendo um lançamento de um produto que criou em dezembro. Nós levamos 6 meses, a gente fabricou cuba que virou uma cuba industrial para uma padaria, até acertar o acabamento, ficar bem bonito. E vimos isso, assim, fazendo escondido lá dentro a criação da nossa cuba. Um cliente achou lindo. Daqui a pouco a fofoca, né? A fofoca. Olha, escutei que a WR está fazendo cuba. E, mais ou menos que nem foi com o Corrimão, isso. Foi o Rômulo que fez, então. Isso. E aí, eu te disse, a minha esposa trabalha hoje lá na empresa, né? E ela faz a parte financeira, do departamento pessoal, de escritório, mas ela sempre foi uma vendedora, né? Então, eu dizia assim, nós temos que criar um produto que não seja o Rômulo vendendo, porque todas as vendas sou eu que faço, né? Só que eu faço uma venda técnica. E a gente teria que ter um produto que fosse dinâmico de venda e que fosse mais palpável para minha esposa. Ela não sabe dimensionar a espessura de vidro, ancoragem de guarda-corpo, mas ela conhece a cozinha, sabe lavar louça, entende?
E aí nós começamos a migrar, e aí ela entrou de cabeça nisso junto, vamos criar junto, e ela bate na tecla, não, vocês são muito homens, vocês têm que ser mais mulheres, vocês têm que pensar nisso, a mulher vai olhar para isso, e aí uma empresa onde só ela é a mulher, né, fica todos os meninos lá de cabeça baixa, escutando ela, né, dando as explicações femininas. E aí ela bateu bastante, e eu te confesso, assim, normalmente no casamento a gente tem algumas dificuldades de concordância, né? Mas essa, desde o início eu concordo, e eu acho que vai superar as nossas expectativas. A gente está no processo de lançamento, agora já não é mais nenhum segredo, até porque a fofoca já pegou para todo... Já está rolando a boca miúda. E aí a gente está, nas nossas redes sociais, vai vir nos próximos dias com bastante força isso. E é um produto, a gente já arrancou com 6 vendidas, sem ter lançado. Então eu acho que vai entrar a toda velocidade. A gente fez uma campanha, está fazendo uma campanha de marketing muito legal em cima disso, com vídeos legais. E é um produto, é o nosso queridinho 2025, né? É um produto, a gente também cria muitas coisas, né? A gente criou produtos para guarda-corpo, exclusividade nossa. Como que o mercado recebe essas inovações de vocês? Eu acho assim, lá no início era difícil. Eu inventei, eu nem sei quem é e está inventando coisa, né? Mas hoje, nossa, a gente fala sobre isso, porque tu imagina, nós 16 anos de empresa, referência no aço inox, referência em acabamento, a gente faz grelha para churrasco, é um produto que a gente tem uns tamanhos padrões, o pessoal nos liga, e eles compram porque assim, é uma grelha da WR. Entendeu? Nossa, a grelha é WR. Então, a gente passou a ter uma referência. Credibilidade. E quando nós falamos das cubas, primeiro fala para quem é próximo, né? Para os amigos, os compadres e todo mundo. Cara, vocês vão fazer sucesso. Bom, eu tenho amigos dizendo que vai substituir. Em algum momento, tu vai parar. Cara, a gente tá otimista porque sem lançar, a gente vendeu. E está sendo um produto muito bacana, é um acabamento bonito, sabe? Então, eu acho que é o nosso queridinho, vai ser um lançamento bacana, com a credibilidade do mercado, por ser um acabamento E vem top. muito também nessa linha de que as pessoas estão cada vez olhando mais para casa, mais para a questão de cuidar da sua alimentação, de estar mais presente na cozinha. Claro. Então, acho que vem muito nessa linha também, né? Imagina, a gente usa agora esse slogan também, né? Que está no coração da tua casa. Então, a gente tem um produto lindo. Imagina, a gente faz cubas de 1 metro. Aí tu lava a louça, tem os escorredores do lado para prato, a esponja fica escondidinha. Se o cliente quiser um detergente... Dá para lavar legume também, tem um lavador né? de legumes, então... E assim, os acessórios são móveis. O cara quer tirar o lavador de legumes e botar um porta-prato, ele coloca. Eu não quero botar prato, eu quero copo. Então, ele ficou versátil e num acabamento impecável, né? Todo ele em inox escovado, não enxerga solda, ele é todo lindinho. Ele é bonito, é elegante e útil, né? Exatamente. Une as duas coisas. Tu tá trazendo beleza e praticidade para tua cozinha. Sofremos bastante até conseguir fazer, né? Tô falando que eu tô meio ano batendo nessa tecla, mas ficou lindo e muito funcional, assim. A gente chegou onde nós queríamos, criar um produto elegante, funcional e assim, que tivesse no centro, para todo mundo ver, né? E essa inquietude trouxe vocês até aqui, né? E a gente já vai se encaminhando para o final da entrevista, mas eu queria que tu projetasse aqui, né? Visto que vocês têm essa coisa de estar sempre buscando novo, né? Como que tu vê a WR Inox daqui a 16 anos, por exemplo? Nossa Senhora. Pois então, tu sabe que a gente sempre usou muito de oportunidades. Óbvio, todos os dias os olhos bem abertos, né, vendo alguma tendência, vendo alguma coisa e as necessidades, né. Há um tempo atrás a gente falou sobre alguma coisa da linha PET, porque todo mundo fala em PET, só que para tudo requer uma dedicação. E aí tem que ser um assunto que tu vai entrar, dominar. A gente já fez banheirinha para dar banho em PET, contratado de algum pet shop, né, encomendado. Sim. Mas de um produto que a gente fosse criar, eu te disse antes, a gente passou muito tempo olhando que sacadas de vidro eram muito difíceis de atender à norma. Então, ou usa esse perfil alemão que a gente é homologado,
ou para vidro erguido nós não tínhamos. Então o que a gente fez? Trabalhou 1 ano nesse projeto e lançou. Hoje a gente é o único no Brasil que tem uma torre que segura vidros 100% normatizado para todas as cargas. Isso foi Aí, se tu me perguntasse aos 16 anos atrás, eu não saberia isso. Agora, as cubas, eu acho que vai nos ocupar muito tempo em cima de novidades em cima disso. Vai ter só calha úmida, vai ter outras... Então, eu imagino a casa, prédios, obras, escolas vão ser sempre o nosso futuro, né? Mas o produto, daqui uns anos tu me chama e eu te conto alguma outra novidade. Maravilha. Rômulo, foi um prazer te receber, conhecer um pouquinho mais dessa história. Quem acompanhou só pela metade, não conseguiu ouvir toda a nossa conversa, pode buscar lá no YouTube da Rede União, porque vale a pena para conhecer um pouquinho mais da WR Inox e também para ter aí uma pegada mais motivacional que o Rômulo trouxe aqui pra gente, com certeza, sobre os desafios de empreender, né, Rômulo? Mas que dá certo, né? Sim, quando a gente faz com propósito, isso dá aí, certo, né? Aí. Fazendo certo, né? A gente sempre diz, né? Fazendo os princípios básicos, entende? Sendo honesto, tendo os parceiros não só para uma exploração de preço, mas ter os parceiros para tu trabalhar junto, tratando bem quem trabalha com a gente. Então, aí a chance de dar errado é muito pequena. É isso aí. Bom, Rômulo, muito obrigada. Eu que agradeço. Na segunda, a gente está de volta, na próxima segunda, com mais um nome aqui da nossa região, um nome de alguma empresa, de algum negócio que faça diferença. Esse é o nosso Papo de Mercado. E eu também encontro vocês diariamente, das 4 às 5, com Mulheres. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.